atencioso com essa comissão. Com a palavra, doutor Floriano Neto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para poder responder as perguntas. Alô? Deputado Assis Peronde, acho que ele falou mais do que 5 minutos, mas vamos tentar, talvez passe alguma coisa batido. Mas nós não falamos hoje dos números, porque não era o objeto da nossa audiência pública, mas assinamos aquilo que a professora Denise Gentil esteve aqui debatendo com os senhores. Ela segue uma metodologia muito parecida com a da Anfip. Dizer essa questão dos números é engraçado, para não dizer outra coisa. O desastre de onde vem. Nós perdemos, entre 2016 e 2018, a arrecadação caiu, das contribuições sociais, caiu 13,3%. Foram 110 bilhões de reais a menos nos cofres da Seguridade Social. Então, eu acho que o problema talvez não seja a Previdência, a Saúde ou a Assistência Social. Vamos começar por aqui. Outro ponto digno de nota, as renúncias. O total de renúncias dos impostos em 2018, dos impostos federais, 287 bilhões de reais. Estamos numa crise, o governo com orçamento deficitário já pelo 5º ano, e o governo continua aumentando a velocidade de concessão de renúncias. 287 bilhões. Detalhe, 150 bilhões são de contribuições sociais. Logo, se há, pela obviedade, contribuição social tem finalidade específica. O governo tem que retornar esses 150 bilhões de reais via orçamento fiscal. Então, aí a gente já começa a entender essa engrenagem. E o local exato da onde a gente poderia começar a discutir o que realmente pesa na conta da Previdência Social e da Seguridade Social. A questão que foi colocada aqui, objeto de nossa discussão com relação aos microdados do RGPS. O site, por favor, o site é transparência.previdência.gov.br. Não está no site os microdados do RGPS. Já conversei em outras audiências com o secretário Leonardo Rolim, e o secretário disse que tem problemas técnicos em disponibilizar. Pessoal, nós vamos fazer a conta com os dados, estamos lá com os nossos engenheiros à disposição, são 4 engenheiros de dados que estão trabalhando, e eu espero que até a próxima semana a gente consiga encaminhar, através de ofício, aquilo que conseguimos acessar das bases públicas disponíveis. Temos condição de fazer, mas gostaríamos muito que o governo tivesse encaminhado, e eu tenho essa resposta por escrito. O governo nos respondeu, dizendo que não há como disponibilizar esse microdado. E também dos militares. Se disponibilizou do servidor civil, não disponibilizou dos militares. A gente gostaria também de olhar dos militares. A capitalização já foi muito falada. A demografia. Pessoal, quando faço uma apresentação mais demorada, nós geralmente só olhamos o lado dos jovens até 14 anos e dos idosos acima de 65 anos. E não se fala da faixa do meio, que é de 14 a 65. O que é a faixa do meio? População economicamente ativa. Eu gostaria que o governo dissesse aqui qual é a previsão dos próximos, até 2060. Quanto por cento da população economicamente ativa estará no mercado de trabalho de hoje a 2060. Eu vou antecipar a vocês. Ao redor de 60% da população brasileira, em 2060, estará apta ao trabalho. Então, qual é o problema do Brasil? Fazer a reforma na Previdência, impondo sacrifício, sim, porque é o que está escrito na exposição de motivos, a 80% da população brasileira, ou é arrumar o que fazer com os 60% desses trabalhadores que precisam virar consumidores. Nós precisamos de um país
Precisamos pensar, e aí é a crítica que se faz ao ministro Guedes. A gente tem que fazer essa crítica. Cadê as outras medidas? Só a reforma da Previdência, não sou eu que digo. Os próprios economistas do sistema financeiro já estão dizendo não é suficiente para a retomada da economia. Então, gente, essa questão da demografia a gente precisaria olhar. E a repartição e a capitalização, não dá para fugir desse debate. Há um custo, sim. O próprio ministro fala que precisa de 1 trilhão para bancar a capitalização. E eu não preciso esperar 35 anos para entender a lógica. Eu vou pedir os meus 2 minutos a mais, viu, deputado? A lógica é o seguinte, vamos lembrar dos anos 60, quando o FGTS apareceu em substituição, naquele tempo, 10 anos era estável, era opcional. O sistema de trabalho e virou obrigatório. Então, hoje, a repartição vai acontecer a mesma coisa. A repartição, o novo trabalhador, o da carteira verde e amarela, ou o atual, será oferecido a ele. Você quer emprego? Você vai ter que optar pela nova Previdência. Nova Previdência que o próprio governo já nos disse em várias ocasiões, que não tem ainda pronto o modelo de capitalização. Então, o tempo é curto, a gente agradece e se coloca à disposição dessa comissão, senador, a posição da Anfip é no sentido de colaborar, de apresentar sugestões, como aqui já foi falado pelo nosso representante do Fonacate. Muito obrigado. Agradeço, doutor Floriano, pela participação.